Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, gravando uma aula para vocês. Hoje a nossa aula é sobre o gênero lírico. É uma continuação, a gente já começou, né, na aula passada. E eu vou agora trazer uma aula especificamente explicando sobre a estrutura do poema. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre a diferença entre poesia, prosa, poema, parágrafo. E aí, só para a gente relembrar, olha só, os gêneros textuais, ou gêneros literários, melhor dizendo, os gêneros literários, eles são divididos quanto à forma em verso e prosa. Quando eu falo em poesia, a gente geralmente associa a poesia ao verso, ao poema, né? Então a gente até viu que o poema é a materialização da poesia. Quando eu estou falando da poesia, então, uma condição necessária do poema, né, dos versos, né, da poesia, é o ter ritmo, certo? Musicalidade. E aí a gente vai estudar o que faz isso acontecer dentro desse texto. E já o texto em prosa, a gente viu que é aquele texto dividido em blocos, com parágrafos, linhas contínuas. E ele é marcado pelo encadeamento lógico das ideias. No gênero lírico, nós vamos ter, na poesia, tanto poemas de versos livres, ou seja, são aqueles poemas que não necessitam ter um verso com um tamanho, né, uma forma fixa, ou seja, a gente pode ter poemas em que o autor tem liberdade de expressão e escreve quantos versos ele quer, cada verso do tamanho que ele quiser, com quantas estrofes ele também tiver, né, vontade de fazer naquele momento. Mas a gente também tem alguns poemas que são poemas de forma fixa, que foram, vamos dizer assim, os que originaram a poesia ocidental que a gente conhece e estuda hoje. Então, gente, como a gente viu na aula passada, o gênero lírico é a expressão dos sentimentos e emoções do eu lírico. E essas formas líricas que são tradição na história, né, ocidental, são a elegia, que é um poema sempre com temas tristes, principalmente ligados à morte, a écloga, que são poemas pastoris que falam da vida no campo, os hinos, que são poemas de exaltação, pode ser da natureza, pode ser do país, é igual o nosso hino nacional, o hino de times que a gente ainda tem nos dias de hoje. E temos o soneto, que também é um poema de forma fixa e que pode ter temas diversos e que a gente vai estudar muito no primeiro ano. Então, por isso que hoje a nossa aula vai focar principalmente nas características do soneto. Eu coloquei aqui, porque na aula passada eu também falei um pouquinho sobre o haikai, que é um tipo de poema que eu gosto muito de trabalhar e eu vou tentar ver se a gente faz alguma atividade com isso lá na plataforma, tá bom? E aí o haikai é um poema já não da literatura ocidental, mas sim de origem japonesa. É um poema bem curtinho. Geralmente ele vai apresentar sempre só 3 versos, a gente viu na aula passada, verso é cada linha do poema, distribuídos sempre com essa quantidade de sílabas poéticas. O primeiro verso com 5 sílabas poéticas, o segundo com 7 e o último com 5 sílabas poéticas, totalizando 17 sílabas poéticas. A palavra haikai é formada por 2 termos, ai, que significa brincadeira ou gracejo, e kai, que significa harmonia, realização. Ou seja, é um poema humorístico, geralmente falando das estações do ano. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Canto dos pássaros, tocadas pelo vento, as árvores dançam. Não, nos haikai japoneses, não necessariamente precisa ter rima, como a gente aprende, né, que geralmente a gente acha que tem que ter nos nossos poemas, tá? Mas sempre falando de elementos da natureza, das estações do ano no Japão. Agora vamos para o soneto. O soneto é um poema de forma fixa, ou seja, ele sempre tem que ter essa mesma forma. Ele é composto sempre por 14 versos, distribuídos da seguinte maneira.
a gente vai ter 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. As 2 primeiras estrofes servem para apresentar o tema e as 2 últimas a conclusão. Esse tipo de poema ele surge no classicismo e ele era um momento então que a razão era colocada acima de tudo. Então essa organização está ligada com essa ideia também de que ao você seguir essa ordem, você trazendo essa organização, você vai fazer com que você vai trazer um problema, um tema, né? Você vai apresentar a razão e depois apresentar emoção. Então, a forma de solucionar essa apresentação da razão e emoção dentro do poema. Por isso ele segue essa ordem. Eu trouxe um poema aqui da escritora portuguesa Flor Bela Espanca, que ele inclusive já foi transformado em música pelo Fagner aqui no Brasil. Depois procurem, é muito bonito. Tentem ouvir, vocês vão gostar. Eu vou ler ele para vocês e depois a gente vai ver as características aí do soneto, tá bom? Olha, ele chama-se Fanatismo. E a escritora começa: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Então, o que a gente vê nesse soneto? Ó, vamos ver aqui, são 14 versos que a gente viu que tem que ter, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Verso, então, cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos. Então, a gente tem aqui primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e quarta estrofe. Então, só lembrando, verso, vamos colocar aqui pra gente lembrar, ó. Verso, cada linha do poema. Estrofe, conjunto de versos. Nesse poema, o que a gente vê então? Nós temos 4 estrofes, 14 versos, certo? E aí você vê aqui que ela começa apresentando o sentimento dela, né? Minha alma de sonhar-te anda perdida. Então, ela tá, né, o eu lírico aqui falando que a alma dela está perdida de tanto sonhar com a pessoa amada, né? Então, olha só que o nome do poema chama o quê? Fanatismo. O que é ser fanático? Você ser muito louco por alguma coisa, gostar muito, né? Entregar-se totalmente a isso. E esse poema vai falar sobre isso, né? Ó, minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és toda a minha vida. Então, nem é a razão, ele é a vida dela totalmente, né? Então, entrega assim total. Não vejo nada assim enlouquecido. Olha, né, como ela vai usando as palavras. Passo o mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Ou seja, o mundo dela é sempre totalmente voltado para pensar nesse amor, né? Aí ela vai e fala, ó, tudo no mundo é frágil, tudo passa. E quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. Quando ela coloca aqui, ó, tudo no mundo é frágil, tudo passa, ela está colocando entre aspas, porque ela está apresentando pra gente que isso é uma fala das pessoas em geral,
né? Então as pessoas sempre falam isso, né? Tudo no mundo passa, tudo no mundo é frágil, né? E aí ela vai e coloca, e quando me dizem isso aqui, né? Toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti. Então, mesmo que falem que tudo no mundo é frágil, que tudo passa, né? Os meus olhos estão voltados para você. E aí digo de rastros. Ah, agora ela que diz, né? Agora ela coloca aspas aqui para mostrar a fala dela, né? Ah, podem voar mundos, morrer astros, né? Pode morrer o sol, as estrelas, né? Que tu és como Deus, você é como Deus para mim. O princípio e o fim, ou seja, você é tudo, certo? Tudo para mim. Então, nesse poema a gente vai vendo isso. Ela vai trazendo, primeiro, ela apresenta os sentimentos dela e depois a conclusão. Por mais que isso pareça ser um fanatismo, uma loucura, eu não quero saber. O meu amor por você é tudo, princípio e fim. É a conclusão dela. Então, a última estrofe sempre traz a conclusão aí dentro dos poemas, dentro do soneto. Agora a gente vai dar uma olhada nesses recursos poéticos. Primeiro, então, como a gente viu, uma das características principais da poesia é o ritmo. E o que é o ritmo? O ritmo na poesia é marcado principalmente pela alternância das sílabas átonas e tônicas. Átonas são aquelas sílabas que a gente pronuncia com menos intensidade e tônica é aquela que a gente pronuncia com mais intensidade, mais força. E eu trouxe um exemplo, um trechinho aqui do poema Juca Pirama, para a gente perceber como que isso acontece no poema e como é interessante como o escritor consegue trabalhar isso tão bem, né? Então, nesse trechinho do poema Juca Pirama, o Gonçalves Dias vai falar uma parte da fala do Juca Pirama, né, no texto. E ele fala assim: sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu campo de morte, guerreiros ouvi. Então, olha só, ele fica assim, ó, sou bravo, né, ó, sou aqui, bravo, sou forte. Então, a gente vai ver a marcação das sílabas mais fortes. Bravo, forte. Sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, reinos, ouvi. Então ele vai trabalhando essa cadência dos sons, né? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. E ao brincar com essa alternância das sílabas átonas, que são a que a gente pronuncia mais fraco, e a tônica, sou bravo, forte, ó, né? Ele está fazendo o que também? Ele está criando pra gente aqui nesse poema como se a gente estivesse ouvindo os tambores dos índios tocando. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, guerreiro, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então isso é bem interessante. No ritmo do poema também o poeta pode fazer isso, ele pode trazer essa visão assim dos som dos tambores, do som do mar, do som das águas. Isso tudo pode acontecer com o trabalho no ritmo do poema. Outra coisa bastante importante para criar esse ritmo e a cadência é a métrica. A métrica de cada verso. Quando eu falo em métrica, eu quero dizer o tamanho de cada verso, né? Como que é o tamanho de cada verso? Isso também vai fazer bastante diferença. Por exemplo, se eu tenho um verso muito longo, o ritmo é mais lento. Se eu tenho um verso mais curto, o ritmo é mais rápido. E isso é bem interessante. E aí a gente vai aprender rapidinho aqui um pouquinho sobre como fazer a contagem das sílabas poéticas, que é o que a gente chama de expandir ou fazer a expansão de um verso, que é o mesmo que dividi-lo em sílabas poéticas, e é um recurso necessário para a gente compreender como que o ritmo foi determinado no poema. O que é importante? Às vezes a gente aprende muito na escola, assim, como fazer a divisão das sílabas
gramaticais, né? Então, eu tenho uma palavra, por exemplo, aqui, a palavra terra. Para fazer a separação silábica da palavra terra, então a gente aprende que a gente vai colocar aqui terra, né? Assim a gente separa as sílabas gramaticais. Agora, quando a gente vai fazer a descansão para poder fazer a contagem das sílabas poéticas, algumas coisas vão mudar um pouquinho. Então, vamos pegar aqui um trecho do poema do Gonçalves Dias, também que é chamado Canção de Exílio. E eu peguei a primeira estrofe, que ele fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, vamos contar aqui, ó. Vamos pegar, ó. Minha terra tem palmeiras. Aqui, o que a gente vai contar, ó? Quantas a gente tem? Quantas sílabas gramaticais, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas gramaticais. Mas como que a gente... Quantas sílabas poéticas nós vamos ter? Aí, agora vai mudar. A gente vai ver que a divisão é parecida, mas não é igual. As sílabas poéticas aqui só vão ser 7. Por quê? Porque a gente só conta até a última sílaba tônica, ou seja, aquela que a gente pronuncia com intensidade. Então, quando a gente fala, ó, minha terra tem palmeiras, mei é a sílaba tônica, ras é átona. Então, eu não conto essa última aqui. Eu só não conto quando ela é átona. Porque olha só aqui, ó. Onde canta o sabiá? Se a gente fosse dividir gramaticalmente, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de novo. Mas olha só que interessante. Aqui, ó, a gente vai contar diferente, ó. Aqui o on é 1, D é 2, can é 3, canta o sabiá. Olha, quando a gente vai contar as sílabas poéticas, geralmente, se essa sílaba aqui terminar em vogal átona e essa começar em vogal átona, a gente junta as duas. Então, canto sabiá. Tanto que a gente tem de falar, ó, onde canto sabiá. Praticamente nem sai o som do A, sai só do O, porque a gente faz o quê? Uma uniãozinha dessas duas vogais. E aí a gente vê sabiá. Olha só que interessante. O A é tônico. A gente tem uma palavra oxítona aí. Então, como ele é tônico, ele vai ser contado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 8 sílabas gramaticais, 7 sílabas poéticas. Sendo que aqui a gente uniu porque a gente faz elas com som só. As aves que aqui gorjeiam. Então, vamos fazer a separação, ó. As aves. Porque aqui é mais forte, aí a gente vai fazer também, ver que a alternância de sílaba tônica e sílaba átona. Então, as aves. Aí a gente vai fazer aqui o A, vai contar, não vai unir, né? Aves. Que aqui, olha que interessante, ó. Que aqui, ó, terminou em vogal átona e a outra sílaba também tem uma vogal átona. A gente vai unir essas duas. Tanto que na nossa fala a gente até faz, ó, que aqui, que a, tá vendo? O E sai bem leve, né? Que aqui gorjeiam. Aqui, olha só, vou contar só até aqui, porque o A é átono, é mais fraco. Então, a gente conta até a última sílaba tônica, certo? Então, vamos ver o próximo. Não gorjeiam como lá. Olha só que interessante. Aqui agora a gente vai contar essa última. Por quê? Porque ela é tônica. Igual sabiá. Olha só. Sabiá. O A é tônico, então a gente conta até ela. Então é importante lembrar sempre disso. A gente conta até a última sílaba tônica de cada palavra. Só mais uma vez para a gente retomar as regrinhas de como contar essas sílabas poéticas. Então, como a gente conta sílabas poéticas? Algumas regrinhas básicas, não são todas, tá? Porque essa parte é bem
tem muitas regras, vários autores falam de regras diferentes. Então, assim, é só pra gente ter uma noçãozinha mesmo, tá? Então, ó, só contamos até a última sílaba tônica de cada verso. Então, ó, na realidade, tristicina. Então, aqui é um verso, ó. Na realidade, tristicina. Então, não conto na, só até o si, que é forte. No palco vão representar. Então, zen, que é mais forte, a gente conta, tá? Não. E quando em um verso uma palavra terminar por vogal átona e a palavra seguinte começar por vogal ou H, que seja também uma vogal átona, certo? As duas sílabas, a gente conta as duas sílabas numa só, ou seja, une as duas sílabas, ó. Da vida essa mesma rotina, essa, né? Essa mesma rotina, essa mesma rotina. Então, terminou em vogal átona e a outra vogal átona a gente une. Agora vamos para as rimas, que também são responsáveis pela questão da musicalidade na poesia. Rima é o quê? Semelhança de sons a partir da última vogal tônica no fim dos versos, mas também pode ocorrer no meio dos versos. A classificação das rimas quanto à sua natureza. A gente vai dizer que a gente tem rima rica sempre que as palavras que estiverem rimando entre si pertencerem a classes gramaticais diferentes. E que são as classes gramaticais? Vamos lembrar rapidinho aqui, ó. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, e aí vai. São 10, lembra? Tá? Depois você dá uma revisadinha nisso aí. E rima pobre ocorre quando as palavras que estão rimando entre si pertencem à mesma classe gramatical, ou seja, vamos supor, estou rimando substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, aí é considerado uma rima pobre. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Contemplo o lado mudo que uma brisa estremece. Não sei se pensa em tudo ou se tudo me esquece. Vamos ver aqui, ó. Mudo, ó. Contemplo o lado mudo. Como a palavra mudo está caracterizando o substantivo lado, aqui nós temos um adjetivo. Não sei se penso em tudo. Tudo é o quê? Vamos lembrar? Pronome indefinido. Então, nesse momento, ó, eu tô rimando mudo com tudo. Eu tenho uma rima rica, porque as palavras estão rimando entre si e pertencem a classes gramaticais diferentes. Agora, vamos ver essa parte aqui, ó. Estremece e esquece. Estremece é verbo. Esquece, verbo de novo. Então, entre estremece e verbo, verbo mais verbo, rima pobre. Então, a gente tem quanto a classificação, a natureza das rimas. Rima rica, quando são palavras que estão rimando, pertencem a classes gramaticais diferentes. E rima pobre, quando as palavras estão rimando, pertencem à mesma classe gramatical. Agora, quanto à disposição das rimas no poema, a gente vai ter as rimas chamadas de emparelhadas, sempre que a gente tiver esse padrão aqui, ó, emparelhadas, A, B, B, que elas vão estar uma abaixo da outra, ó. No rio caudaloso, que a solidão retalha, na funda correnteza, na límpida toalha, deslizam mansamente as garças alvejantes nos trêmulos cipós de orvalho gotejantes. Então, a gente tem, ó, gotejantes, está rimando com alvejantes. Retalha com toalha. Então, quanto à disposição, ó, lhá e lhá, ejantes, ejantes, rima emparelhada. Vai ser chamado de rima cruzadas, sempre que a gente, ou alternadas, sempre que nós tivermos essa forma aqui, ó, AB, AB.
Vamos lá, ó. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Então agora a gente tem, ó, tristes, a gente vai colocando as letras do alfabeto, certo? Na ordem, ó. Tristes, aí a gente coloca A. Bem, B. Vistes, tá concordando aqui, ó, tá rimando, tá rimando com tristes. Então, A. E bem rimando com ninguém. Então, o que que a gente vê? Que há um cruzamento aqui, ó. A gente fala que faz assim, ó. A com A, B com B. Então, elas cruzaram ou se alternaram. A gente vai ter as rimas interpoladas ou opostas. É sempre quem tiver esse padrão aqui, ó. BB, A. Então, a gente fala interpoladas, porque elas estão nos polos, ó. Como se fosse uma pilhazinha, né? A gente tem a pilha com o polo positivo e o polo negativo. Então, a gente vai ter isso também, ó. Como se fosse aqui, ó. O A, o B e o B. Então, vamos ler. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então, o que que a gente tem, ó? Pranto rima com espanto. Olha, ficaram bem nos polos. E bruma rima com espuma. Também estão bem nos polos. Então, por isso, a gente fala que elas são rimas interpoladas. E quanto agora à identidade dos sons? As rimas podem ser classificadas como perfeitas quando os sons são idênticos. Olha só. Foste o beijo melhor da minha vida. Ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Então agora, olha só. Vida rima com descida. Tormento, mento, firmamento. Então, agora a gente tem os sons são iguais, então a gente fala que são rimas perfeitas. E nós temos as rimas imperfeitas, quando os sons são semelhantes, ou seja, parecidos, mas não iguais, né? Ou só rimam as vogais. Vamos ver esse trecho? Como se ama o crepúsculo da aurora, a mansa viração que o bosque ondeia, o sussurro da fonte que serpeia, uma imagem risonha e sedutora. Olha, aurora, som aberto, ó, e sedutora. Então, ó, aurora tá rimando com sedutora. Então, aqui nós vamos ter, ó, som aberto, som fechado. Então, é uma rima imperfeita. E já aqui, ó, ondeia e serpeia, as rimas, todos os sons estão fechadinhos. Então, aqui a gente tem a rima perfeita. Então, essas são as classificações das rimas. E esse era o assunto da aula de hoje, sobre a estrutura do poema. Agora eu peço que vocês também acessem a plataforma e façam os exercíciozinhos para a gente ver como vocês compreenderam o conteúdo. Até a próxima aula!